Olá, bem-vindos a Meditações de Marco Aurélio, Pensamentos para mim próprio. Hoje temos o resumo do capítulo do livro 7. Se você está chegando por aqui, o resumo é um rápido lembrete de tudo aquilo que já foi discutido. Portanto, se você não acompanhou os vídeos anteriores, vai até lá, leia o livro, se possível, faça a sua reflexão também, tá bom? Vamos lá, o que ele nos disse no livro 7? Ele abriu nos dizendo: existem vícios, lembra? Esses vícios sempre existiram e ele diz que o vício é a fuga de um referencial. Claro que esse resumo aqui eu estou falando com as minhas palavras. Então, que tudo que não gera sabedoria está ligado ao vício, e o vício é sempre coisas sem importância e coisas banais. Ele nos lembra também que os princípios vivem em nós e que é preciso todos os dias que a gente viva e que a gente faça escolhas com a nossa inteligência. Se eu tenho isso em mim, essa inteligência, se eu tenho esses princípios em mim, eu consigo, através da minha inteligência, fazer reviver isto que habita dentro do meu interior e nada pode me perturbar. As afinidades do homem, ele lembra a gente, é aquilo que ele deseja atingir. Então é muito importante trabalharmos os nossos gostos, as nossas modificações. Desculpa, as nossas motivações, né? E se estivermos vibrando hoje no nosso ponto mais alto da nossa consciência, né? Se é o melhor que nós podemos fazer, é importante que a gente perceba se nós realmente estamos nos deslocando em relação a um ponto da nossa consciência anterior, quer dizer, como que era meu interesse antes, no que eu estava focado, e hoje estou de fato evoluindo? Quando fazemos o nosso trabalho pessoal, Marco Aurélio nos lembra que no discurso é muito importante que a gente saiba usar as nossas palavras, é muito importante que a gente saiba o objetivo, qual é o sentido daquilo que estamos falando. E lembrando então que a vida é ordenada, então minha palavra, os meus impulsos, eles têm que ter também um sentido de direção aonde eu quero chegar com isso. Eu quero jogar conversa fora ou eu quero realmente estar conversando sobre assuntos que têm mais a ver com uma orientação, por exemplo, para a vida. Ele nos lembra também que tudo que façamos precisamos sempre visar ser útil a uma sociedade, que aquilo que agrega ao todo é o fundamental. Lembrando que quando algo agrega ao todo, evidentemente que também vai me beneficiar, uma vez que sou parte do todo, mas não faço algo pensando em mim. Marco Aurélio nos lembra sempre aqui de que tudo é efêmero, que nós não devemos ter vergonha de sermos ajudados. Lembra que eu falei sobre aquela relação de interdependência? Se vivemos com o outro, né? Em sociedade, eu dou o meu melhor e aprendo também a receber. E que nós precisamos, portanto, aprendermos a valorizar os vínculos, saber doar e também saber receber. Isso nada tem a ver, por exemplo, com uma dependência no momento que eu tenho a ajuda do outro. Não, ele vai contribuir com aquilo que ele tem de melhor e eu vou contribuir com aquilo que eu tenho de melhor. Cuidado para não sermos arrogantes achando que não precisamos nada de ninguém. Marco Aurélio nos diz também que o futuro não deve nos perturbar, que nós vamos chegar a ele usando a mesma razão que temos hoje. Ou seja, se hoje você, eu, estamos fiéis aos nossos princípios, ou seja, ser humano, fazermos essa nossa evolução da nossa consciência no aqui e agora, fazer as corretas escolhas, no futuro
estaremos vivendo aquilo que estamos plantando hoje. Claro, plantei tomate e vai nascer tomate, então não temos do que termos medo. Todas as coisas, ele diz, que se encadeiam entre si, né? São sagradas, tudo é dotado de sentido. E se a gente olhar para o todo, a gente vai ver na música, por exemplo, na natureza, todo um universo se realizando no conjunto e na harmonia, cada um sendo aquilo que é, compondo essa obra de beleza e de harmonia. E se, portanto, né, somos parte desse conjunto, fazemos parte desse universo que tem uma lei, e a gente precisa aprender a olhar para essa lei e a criar e preservar a nossa individualidade e, ao mesmo tempo, fazermos pelo conjunto. Se cada um nasceu com suas potências, temos que doar a nossa potência no aqui e no agora. Lembrando de novo, né? Tudo que é material se desvanece, tudo volta à razão universal, à origem. E aí ele faz uma pergunta para nós que é: serás reto ou serás corrigido? Temos que conquistar esse ser interior que existe em nós, íntegro, perfeito, ele já habita em nós. Para isso precisamos fazendo as nossas correções internas, e se não fizermos, seremos corrigidos. E, portanto, precisamos ter uma meta de melhoria como ser humano. Preciso perceber que preciso trabalhar para o conjunto, não para mim. Ele fala, inclusive, sobre a abelha. Quando eu trabalho, portanto, preciso checar o meu foco. O que é prioritário, por exemplo, no momento que eu estou fazendo uma decisão? Estou pensando porque isso me interessa e vai me beneficiar, ou realmente estou pensando porque isso vai beneficiar o todo? E ele diz: aconteça o que for, aconteça o que acontecer, por exemplo, um acidente onde eu possa estar envolvido, se eu não sou da opinião de que isto é mal, eu não sofro nenhum prejuízo. Lembra dessa ideia, né? Aquilo que nós opinamos é que vai fazer com que a gente tinja os acontecimentos com atributos que damos a eles, o bem e o mal, né? Se eu fico olhando para tudo que me acontece e lamentando, eu estou colocando uma placa: isto é mal. E o que é mal? O mal é aquilo que me afasta da sabedoria. Lembra desse conceito que ele diz o tempo todo. Então, se aconteceu um acidente, mas eu não perdi a minha consciência humana, a minha forma de agir com integridade, com bondade, com fraternidade, etc., eu não sofri realmente nenhum prejuízo. E ele lembra sempre a gente que nenhuma circunstância externa pode nos roubar de nós mesmos. Ou seja, você saiu, alguém foi muito grosseiro com você e você se continua na sua postura de educação e de um ser humano. E aí ele nos fala sobre o ouro, esmeralda e a púrpura, que eles têm a cor própria, ou seja, nós também temos essa natureza própria humana, íntegra, bela e harmônica, guiada pelo nosso guia interior, que não se perturba, diz ele, e não possui nenhuma necessidade para si mesmo, e que, portanto, precisamos ter esse autodomínio, a mente tranquila. E ter autodomínio e mente tranquila significa estarmos quites conosco, quites com a natureza humana. Outra coisa que ele vai nos lembrar é que tudo está em constante transformação, e ele pergunta: por que temes? E ele nos dá um exemplo, né, atrás do outro, que existe esse contínuo de transformação. E ele fala, inclusive, né, eu citei para vocês sobre Shiva, o destruidor. Que mais? Tem bastante coisa, foi muito grande, né, esse item 7.
Ele diz que no plano manifestado, então, essa transformação é a lei, né? E que ela obedece a propósitos. E no nosso plano da consciência, a gente também, então, pode evoluir fazendo essas transformações. Ele fala da substância universal, que é constituída de todos os corpos, e que todos os corpos significam homens e coisas, ou seja, quando falamos do todo, estamos falando dessa substância universal que abarca tudo. Como vivemos aqui no mundo da ilusão, não percebemos muitas vezes que fazemos parte, e justamente porque não percebemos que fazemos parte, nos consideramos melhores, competindo com os outros, temos posturas egoístas e vamos nos dividindo no mundo da ilusão e nos atormentando com muitas coisas que, se percebêssemos a real, verdadeira natureza do homem e se agíssemos de acordo com a verdadeira natureza do homem, não teríamos estes problemas. E ele lembra a gente, olha, cuidado, né? Em breve você vai ser esquecido e tudo o que você está pensando hoje também vai ser esquecido. E aí a pergunta é, vale a pena se desgastar tanto? Se alguém te trata mal, como ele diz aqui no item 22, isso não vai fazer com que você piore como ser humano. Você vai piorar como ser humano se você perder alguma virtude em função de algo que você faça em relação a outra pessoa. Então ele diz, ame inclusive aqueles que te ofendem e saiba que eles erram por ignorância. Então, se alguém for injusto com você, você tem que lembrar que esta pessoa não pode te ferir, você pode até se magoar, mas você não tem a possibilidade de se ferir, porque você não vai permitir que os outros adulterem aquilo que você realmente é. Então pare de focar nos defeitos dos outros, ele diz, saiba quem você é, tenha esse autodomínio, e ter o autodomínio significa você ter a liberdade, você escolhe, eu quero ser isso, eu quero ser mais humano. Ele nos lembra também que tudo que é formado vai deixar de existir, né? Como já falei agora há pouco, e que o fato de deixar de existir não significa que no momento que deixa de existir é menos importante do que aquele momento em que foi formado. Tudo é tão importante quanto. Nos lembra também sobre a questão do ódio, e eu vou ter que parar por aqui porque é muito grande, né? Vou só parar nesse item, que o ódio é contrário à natureza e é contrário à razão. Então ele nos faz a seguinte pergunta: se você perdeu a consciência, por exemplo, se você teve ódio, qual seria a razão de você viver? Se o objetivo de viver é justamente o oposto disso. Eu vou parar por aqui, continuo o resumo da parte 7 amanhã, se Deus quiser. Beijos para vocês, pessoal, boas reflexões. Lembra de pensar nesses itens, como eu estou praticando isso na minha vida hoje. O que desses itens que eu citei são verdades na minha vida, ou se são algumas dificuldades, o que eu posso transformar hoje fazendo o quê? Pequenas ações com persistência todos os dias, com disciplina, perseverança e constância, vamos conseguindo essa autotransformação e esse autodomínio de nossa personalidade em prol desse ser interior que habita em nós. Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.